Jesus, ele nos deixou um recado. Falou assim para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos os dias a gente depara com alguém que está passando por um problema, por alguém que está com uma situação, né? Esse final de semana eu tive conversando com alguns parentes, né? Uma tia, que eu gosto muito, né? Está passando por um problema de saúde que tem incomodado. Conversei com uma outra tia que está passando por problemas também de saúde na família. Conversei com uma prima também, que o esposo também está passando por problemas de saúde também. Vai ter que passar por uma cirurgia na coluna. E Jesus, ele disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E nós, aqui na Terra, não estamos livres dos problemas terrenos. E Jesus passou por isso. E antes que eu entre no assunto de hoje, que fica em Mateus, capítulo 26, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar nos grupos familiares, nos grupos de oração, para aquele seu amigo que precisa de uma palavra de Deus, seu irmão que precisa de uma palavra de Deus. Eu vou pedir para você compartilhar e você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Afinal de contas, quando você se inscreve, você participe, deixa o seu comentário, seu pedido de oração. Nosso canal cresce e mais pessoas são atingidas e alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, no capítulo 26 de Mateus, diz o seguinte: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos. Presta bem atenção o que ele disse para os discípulos. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. E Jesus, ele era homem de carne e osso, sangue, e tinha e sentia as mesmas coisas que nós sentimos: aflições, tristezas, angústias, todas as coisas que nós sentimos. Mas Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, passando por todas essas coisas, ele não deixava de orar, entregar suas angústias a Deus. Então Jesus passou por todas as angústias. Ele falou para a gente: ei, Denis, você vai passar por aflição aqui na terra, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E já no versículo 36, diz o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então Jesus falou para eles assim: senta aqui, fica aqui, que eu estou no meu momento de aflição, no meu momento de angústia, e eu vou ali orar ao Pai, orar a Deus. Até Jesus se retirava para orar. E Jesus foi ali para orar. E continuando aqui o nosso versículo de hoje, o nosso texto de hoje, diz o seguinte no versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus confessou ali para os seus amigos, os seus discípulos, que a tristeza dele era até a morte. Ele estava se sentindo destroçado ali. E ele sabia que a morte estava chegando, que a tristeza dele era até a morte. E ele estava passando pelas aflições dele. E ele falou assim: fica aqui e velai comigo. Então fica aqui, fique vigiando, orando comigo. E aconteceu que Jesus fez o seguinte: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus orava falando para Deus: meu Pai, se possível, eu não quero passar por isso. Se possível, tira isso de mim. Mas ele diz o seguinte: todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. A vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Aquilo que Deus tem para nós é melhor do que nós planejamos. E Jesus já sabia que ele ia passar por aquilo ali para trazer vida e vida com abundância para mim e para você, através da cruz ali, ele sendo crucificado nos daria a salvação através da graça. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse: então nem uma hora pudeste velar comigo? Muitas vezes nós somos muito religiosos a ponto de irmos à igreja, irmos em locais de reuniões para se encontrar com Cristo e achamos que só o fato de nós estarmos nessas reuniões, só o fato de nós estarmos nesse lugar, nós estamos conectados com Deus. E não é bem assim. Não é assim que funciona. O próprio Jesus Cristo, ele tirou um tempo de oração, tirou um tempo ali na angústia dele para pedir a Deus. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não estamos falando com Deus, nós estamos orando a Deus. E Jesus deu ali um comando para eles, falou: olha, fica aqui, vigia e ora. E quando Jesus voltou, pouco tempo depois, eles estavam todos adormecidos. Ninguém quis saber de orar, até mesmo sabendo que Jesus seria morto. Há pouco tempo depois ali, eles andando com Jesus, não tiveram a displicência de orar, não tiveram essa sensibilidade de orar ali naquele momento que Jesus pediu. E diz mais, no versículo 42, e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Muitas vezes nós queremos passar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Mas eu quero reiterar e falar para você aqui, enfatizar para você que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável para mim e para você. E Jesus estava passando por um momento muito difícil, de angústia. E ele disse: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E Jesus, orando ali, pediu para Deus fazer a vontade. E voltando aqui ao assunto, é muito comum a gente deparar com pessoas que estão angustiadas, passando por um cálice muito difícil. E às vezes nós não temos o que falar. Porque nós também estamos passando por uma situação difícil. Nós também estamos passando por uma situação de um cálice. E a gente não consegue trazer nada para essa pessoa, ou às vezes, simplesmente porque nós não estamos conectados com Deus, nós não temos algo para trazer para essa pessoa. Então, se a gente estiver conectado com Deus, trazendo a palavra dele e conectado com ele, nesses momentos teremos uma palavra de Deus para essas pessoas. Por isso, a importância de estarmos conectados com Deus através da oração. E no versículo 43 diz o seguinte: e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus ele saiu, pediu para eles ficar ali, eles não oraram, Jesus foi de novo, eles não oraram e pela terceira vez não estavam vigiando. Aí vem a parábola das virgens prudentes e não prudentes. Não sei se vocês conhecem a parábola das virgens prudentes e não prudentes, que elas tinham que manter as lâmpadas acesas ali para que o noivo chegasse e elas estivessem prontas para receber o noivo. 5 foram prudentes, colocaram azeite nas candeias ali, nas lamparinas e esperaram o noivo. E outras 5 não se prepararam e ficaram sem azeite. E quando elas saíram para ir ao mercado buscar, o noivo passou e elas perderam a chance
com o noivo. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus ali naquele momento ali, ele sabia que Judas já estava chegando para dar aquele beijo, como ele tinha combinado com os soldados, dar aquele beijo em Cristo e entregar ele para os soldados romanos ali para ser crucificado. E a gente sabe, né? E através ali do beijo foi dado Jesus na mão dos romanos ali para ser crucificado. E Jesus foi crucificado, cumprindo a promessa de Deus para que nós, os gentios, que somos eu e você, tivéssemos a oportunidade de receber a salvação de Cristo. Denis, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você assim, ó, que se Jesus não tivesse morrido numa cruz para purificar os nossos pecados, para nos dar a salvação, estaríamos perdidos. E Deus, com a sua infinita misericórdia, querendo salvar toda a nação, querendo salvar o povo, ele falou assim: vou dar o meu único filho para que vocês tenham a salvação. E hoje nós entendemos que não há salvação a não ser por Jesus Cristo. Não existe outra forma de chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Através da gente confessar os nossos pecados, para que nós entendamos que precisamos dele, confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a salvação. Eu acho muito errado aquela frase que diz: você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É Jesus que precisa nos aceitar. Nós é que somos perdidos, pecadores. Cristo não tem pecado e Cristo não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E muitas pessoas têm renegado a Cristo. Mas Cristo, todas as vezes que nós chegarmos, ele vai nos aceitar. E nós temos negado Cristo a todos os dias. Mas Cristo nunca nos nega. A qualquer dia, a qualquer hora, com o seu pecado, com a sua doença, com a sua incapacidade, com os seus conflitos, com as suas necessidades, com toda a sua angústia, você vai chegar lá, aos pés de Cristo. Nós vamos chegar aos pés de Cristo e ele vai nos aceitar. E muitas vezes ele vai chegar nos estendendo as mãos e nós vamos negar Cristo. Então, eu digo que essa frase errônea, nós precisamos aceitar Jesus, é errada. É nós que precisamos que ele nos aceite. Essa é a realidade. Então hoje nós falamos aqui de Mateus 26, né? Uma passagem bíblica que mexe muito comigo, justamente na hora que mostra Jesus como um homem sofrendo, angustiado, sentindo o dia mais difícil da vida dele. Talvez você hoje esteja passando o dia mais difícil, mas eu quero dizer para você, Jesus morreu na cruz para que a sua vida fosse mudada, para que você tivesse uma vida diferente. Em nome de Jesus, eu quero convidar agora você para fazer parte do nosso canal, se inscrever, deixar o seu pedido de oração e curtir, compartilhar, para que mais pessoas venham entender esse evangelho da salvação que é Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Eu tenho sempre batido nessa tecla aqui. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não existe um intermediário para que você chegue até Deus. Somente através de Cristo que você vai ter salvação, que eu vou ter salvação, que nós vamos chegar até o Pai. Forte abraço, Deus abençoe você, graça e paz, paz do Senhor, bom dia, boa noite, boa tarde, Deus abençoe sua vida.